Olá, uma boa noite a todos que nos seguem aqui pelo canal do Instituto Kardecista da Bahia. Nós estamos dando continuidade ao nosso momento de reflexões do Evangelho. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, estamos aqui estudando e refletindo sobre o Evangelho através de Emmanuel e Chico Xavier. A obra Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Vida Eterna, todas elas contribuindo para o nosso crescimento espiritual. E na noite de hoje temos aqui nosso amigo Marcos Ribeiro, que é integrante do GPEC, Grêmio Espírita, Perseverança e Caridade. Será o medianeiro hoje do tema que ele vai trabalhar, na exaltação do Reino Divino. Antes disso, convidamos todos para que possamos orar, como sempre fazemos em nossas atividades, para que o concurso dos mentores espirituais que nos auxiliam nesta tarefa, inspirando-nos, envolvendo-nos com a sua paz, com o seu amor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, possam aproximar-se de nós, encarnados e desencarnados, auxiliando-nos na compreensão da mensagem de hoje, que é o foco e objetivo do Evangelho de Jesus. Então, juntos, possamos nos direcionar a Ele mais uma vez, dizendo: Senhor e Mestre, amigo e irmão de todas as horas, aqui estamos mais uma vez agradecendo a Ti pelo amor incondicional para conosco aqui no planeta Terra e por todos os mensageiros que estão em Teu nome, trabalhando na Terra, auxiliando-nos na nossa perfeição, na nossa evolução espiritual. Envolve a equipe espiritual responsável por este trabalho, envolve o nosso irmão Marcos Ribeiro, na tua paz, na tua harmonia, para que seja o grande medianeiro desta noite, trazendo as reflexões necessárias com esse tema que lhe foi sugerido. Que a tua paz, Mestre, envolva-nos a todos aqui no planeta Terra, agora e por todo sempre. Então, boa noite, Marcos, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar nesse trabalho maravilhoso, lindo dessa casa e com uma proposta e um tema tão agradecedor. Gratidão. Ok. Um prazer também tê-lo aqui conosco, graças à colaboração de vários trabalhadores do movimento, das diversas instituições espíritas. Eu gosto sempre de lembrar, esse trabalho surgiu durante a pandemia, 2021. Tivemos a ideia de fazer reflexões do Evangelho. Começamos com os trabalhadores integrantes do Instituto, com 15 minutos de vídeo ao gravado. Depois, com o tempo, o pessoal achou interessante, por que não aumentar de 15 para 30? Aumentamos para 15 minutos e, a partir daí, também chega-nos a notícia de que poderíamos contar com trabalhadores do movimento, que estão divulgando o Evangelho de Jesus. Então, a manutenção é de todos nós. Então, convidamos pessoas de outras instituições espíritas, que sempre também estão aqui conosco, colaborando com esse momento. E a noite hoje é para você, 16 de março, esse momento de carnaval que nós estamos vivenciando no país, mas a mensagem do Evangelho sempre se faz presente na nossa residência, né? É a nossa sustentação. Ok, Marcos, eu estarei aqui nos bastidores, você fique à vontade para fazer a dissertação do tema que lhe foi oferecido. Que Jesus lhe inspire através dos mentores que trabalham contigo. Muita paz. Muita paz. Obrigado, Edivaldo. É com alegria, né? Numa segunda-feira de carnaval, a gente está falando sobre um tema tão importante, um tema tão gratificante, que é falar na exaltação do Reino Divino, né? É isso, irmãos, meus amigos, né? Antes de mais nada, que a paz de Jesus esteja em nossos corações e que possamos nos inspirar nesse momento para trabalhar esse tema tão sensível, né? Um tema que é um verdadeiro convite para refletirmos sobre um dos mais belos ensinamentos do Evangelho. Talvez o que a gente mais precise se lembrar diariamente. E essa passagem, né, esse tema, também é lembrado por Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso Chico Xavier,
no capítulo, como foi dito aí pelo nosso irmão Edivaldo, na exaltação do reino divino, que é uma das obras, né, Vinha de Luz, no livro Palavras de Vida Eterna. Né? E esse capítulo específico, que é o capítulo 17, ele faz uma reflexão sobre a passagem do Evangelho de João, né, capítulo 15, versículo 8 do Evangelho de João. Né? Vou pedir licença para fazer a leitura exata dessa passagem. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornar-vos-ei meus discípulos, disse Jesus. Né? Isso João escreve no seu Evangelho, e essa frase simples e luminosa, ela contém um profundo convite, o de frutificar, né? De colocar em movimento os talentos do bem que Deus nos confiou. Então, veja bem, essa passagem nos faz um convite a gente colocar em prática, a frutificar os nossos talentos. E Emmanuel, né, nos lembra, com a sua mensagem, que glorificar a Deus não é apenas louvar com palavras ou rituais, né? Mas é viver o evangelho em ação, é viver o evangelho na prática. E muitos de nós acreditamos que servir ao Senhor, que estamos servindo quando estudamos a doutrina, quando praticamos ou participamos de reuniões, frequentamos a casa espírita ou templos, né, religiosos, quando oramos. Né? Tudo isso, de fato, é importante. São meios de elevação e de preparo, né? Principalmente nesse mundo em que nós estamos de provas e expiações. Esse exercício, né, é o começo. Mas o verdadeiro glorificar o Criador, né, como a gente pode refletir na mensagem de Emmanuel, é o fruto que nasce das nossas atitudes, o amor que damos, a paciência que cultivamos, a caridade silenciosa e constante que espalhamos em nossa caminhada, em cada existência. Isso sim é glorificar o Criador. É uma ação em prática. E nesse sentido, Emmanuel, né, com essa linda mensagem, nos alerta. Né? Não basta saber o Evangelho, não basta ler o Evangelho, não basta conhecer o Evangelho. É preciso viver o Evangelho. Por isso que eu digo que talvez seja um dos mais importantes, né, mais necessário ser lembrado, né, da nossa existência, das passagens do Evangelho, é saber viver o Evangelho, que ainda estamos engatinhando nesse processo. No texto também, Emmanuel traz algo sobre a fé não frutificada. Né? E tem uma frase lá no texto, na mensagem, que é muito forte. Né? Eu vou fazer a leitura para que a gente não venha a perder exatamente o sentido da mensagem. Emmanuel fala assim: a semente infecunda, por mais nobre, é a esperança cadaverizada no seio da terra. A semente infecunda, por mais nobre, é a esperança cadaverizada no seio da terra. Vejam o que Emmanuel quis falar sobre isso. Né? Uma semente que nunca germina, carrega toda a possibilidade de vida, mas não é frutificada, não é realizada. Essa semente nunca possibilitou colocar em prática o germinar da existência uma nova árvore. É mais ou menos isso quando a gente tem uma fé não frutificada, né? Não tem uma fé não praticada, não raciocinada. Assim acontece quando guardamos a fé apenas nas palavras, nas ideias, nos livros, sem permitir que ela floresça em ações concretas, com atitude no bem. E essa mensagem de Emmanuel é um convite, é uma reflexão sobre isso. Quantas vezes falamos ou dizemos, eu tenho fé,
mas essa fé ainda não se transformou em ação regeneradora, em perdão, em paciência, em serviço ao próximo. E Emmanuel chama essa fé parada de talento morto. Engraçado que o Cristo, também na parábola dos talentos, né, faz uma menção a isso, né, nos mostra que escondemos, né, que quando a gente esconde o dom recebido, é como se estivesse falhando diante do Senhor, da vinha. Né? Ou seja, quando a gente tem os talentos não praticados, né, é como se a gente estivesse falhando diante dos nossos compromissos aqui na Terra, né, nossos compromissos durante a nossa reencarnação, enquanto cristãos, enquanto espíritas, né? Porque precisamos colocar a nossa prática espírita. Ser discípulo de Jesus, meus amigos, é seguir seus passos. E os passos do Cristo foram marcados por serviço, renúncia e amor. Para muitos de nós, isso não é tão simples, né? Mas a gente precisa aceitar isso. Devemos ter esses passos como um propósito, colocar isso como meta. Sair do automatismo, sair da inércia e dar um primeiro passo para que a gente possa seguir esses passos e no futuro, um dia, quem sabe, chegarmos lá na posição a estar do lado do Senhor. E o interessante é que a gente tem aí o exemplo do Jesus, né, narrado no Evangelho, no Evangelho tradicional, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, na Bíblia, né, onde Jesus não se limitou a ensinar com palavras. As passagens do Cristo nos mostram que ele curou, né, que ele consolou, que ele perdoou, que ele compreendeu, que ele ajudou as pessoas a se fortalecerem. Um verdadeiro exemplo de ação, né, de glorificar. E na mensagem de Emmanuel, né, nesse capítulo 17, ele sintetiza esse sentimento de uma forma belíssima. Ele traz algumas palavras que ele coloca assim, né? Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Está no texto, né? Olha quantas ações ele nos coloca, exatamente as ações que o Cristo colocou em prática quando esteve aqui conosco. Né? E nos seus ensinamentos, ele nos mostra de uma forma belíssima, né, esse convite a todos nós para ações inspiradas na prática do bem, nos passos do Cristo. Eis o verdadeiro retrato do seguidor de Jesus, aquele que caminha para fazer o bem onde estiver, em casa, no lar, com os familiares, com os vizinhos, no trabalho, com as pessoas na qual a gente divide funções laborais, nas relações do dia a dia, seja elas relações fortuitas, relações duradouras, né? Naquela oportunidade diária do encontro com um indivíduo no mercado, no trânsito, na casa espírita, onde é aquele lugar onde a gente exercita diariamente, né, o aprendizado, na rua, em situações inusitadas que você é convidado a uma ação e que de repente a gente às vezes, né, se recusa ou finge não perceber. Então os convites são verdadeiros e são constantes, né? Essas possibilidades da gente dar um passo, o primeiro passo, seguindo os passos do Cristo, né? E colocando em prática o que o Evangelho nos traz e o que o Emmanuel nos convida nessa mensagem do livro, né? Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica, né? Vejam que são coisas que estão aí no dia a dia, né? O ajudar é algo que a gente pode fazer em várias situações. O amparar, muitas vezes a gente tem ao nosso seio um pai idoso, né? Um filho com um problema de saúde, onde você pode também naquele momento consolar, né?
enquanto educador, tanto na forma de gestor, de pai, né? Instruir e edificar é algo que a gente tem que fazer o tempo inteiro com ações do bem, na prática do bem. Desde ações do pensamento, como ações, né, reais. Então, cada gesto de bondade é um fruto. Cada palavra de consolo é um fruto. Cada sorriso ofertado naquele momento de dor do outro é um fruto. E é com esses frutos que glorificamos o Pai. Esses, sim, são ações que glorificam o Pai. E Emmanuel fala sobre os frutos do trabalho interior e alerta, antes de produzir no campo, a gente também precisa cultivar o nosso solo interior. Isso é um chamado, né, interessante, né? Porque muitas vezes a gente quer ajudar, mas o nosso interior ainda não está completamente consolidado no Cristo. Então, podemos sim praticar o bem, mas temos também que trabalhar o nosso solo interior, o nosso quarto interno. A gente pode fazer uma analogia poética, né? A terra precisa ser arada, ser limpa das ervas daninhas, né, do mato, e a gente pode fazer uma relação com o nosso orgulho, nossa vaidade, né, nosso egoísmo. Somente assim a semente do Evangelho vai encontrar espaço para germinar em nós. Então temos que trabalhar em nós esses sentimentos para que o Evangelho germine e a gente possa colocar em prática, né, o ajudar, o amparar, o consolar, o instruir. É um exercício, né? Isso é um exercício. Né? A doutrina espírita nos fala justamente desse trabalho de reforma íntima, né? O tempo inteiro, quando nós estamos lendo as obras da codificação, as obras complementares, a gente percebe, né, que cultivar o silêncio, né, fazer a transformação interna, pouco a pouco, é um instrumento fervoroso, né, e muito hábil de nos aproximar de Deus. Essas ações, né, de trabalho interno, de trabalho com o outro, nos aproximam de Deus. E é nesse processo que descobrimos que o verdadeiro reino de Deus começa dentro de nós. Temos que trabalhar isso internamente. Quando deixamos de brotar os frutos da paz, né, da compreensão ao próximo, da esperança, da alegria de servir, precisamos ser beneficentes, né, que é o bem em ação. Né? E às vezes até o pensamento, né, quando a gente pensa de maneira até por falta de uma vigilância, a gente está deixando de colocar essa reforma íntima em ação. Né? Às vezes o colega faz uma besteira, a gente critica, né? Não tem paciência com o companheiro que reside conosco, com o pai, a mãe, com o filho, com a esposa, com o esposo. Uma besteirinha que acontece no dia a dia, a gente, né, já reclama. Então, são esses exercícios diários, né, que vai fazer você sair desse automatismo e começar a colocar em prática essa reforma íntima das ações do dia a dia. Pensemos, por exemplo, um jardineiro, né? Ele pode ter a melhor semente, o melhor solo, ter chuva que molha a terra, ter conhecimento prático de cultivar, da botânica, de como fazer lá um plantio. Mas se ele não cuidar da terra, mas se ele não colocar a mão na massa para semear, limpar, jamais verá a primavera florescer. Então, é mais ou menos isso que a gente pode pensar. Eu tenho que colocar a mão na massa. Eu não posso simplesmente só pensar. Eu posso pensar no bem, mas eu preciso fazer o bem em ação. Colocar o bem na prática. Assim somos nós, convidados a ser jardineiros do reino divino. Né? Esse convite é um convite muito valioso, né?
Porque a teoria é valiosa também, mas o evangelho floresce quando transformamos em boas obras, né? No acolhimento a quem sofre, seja ele por fome, seja ele por uma dor emocional, né? O sofrimento emocional hoje é algo que nos permeia o tempo inteiro, né? No perdão no lar, né? Relevando situações do dia a dia, né? Aquele copo que não foi guardado e que às vezes a gente se estressa por uma bobagem, na escuta compassiva, às vezes o companheiro, o amigo, quer simplesmente desabafar e a gente não tem paciência, né? Acha que aquela pessoa é o tempo inteiro com aquela ladainha, mas tem uma escuta compassiva, é um exercício, isso difícil para muitas pessoas, mas é preciso a gente dar o acolhimento, né? No trabalho em favor do próximo, muitas vezes no trabalho que as casas espíritas oferecem, de uma doação de sopa, de pão, né? Ou até na cooperação da casa, na limpeza, na arrumação, ajudando no trabalho doutrinário, na hora do passe, na prece sincera pelos que erram, né? Isso tudo é florescer e transformar as obras do Cristo, né? É porque, meus amigos, servir é crescer. E quando a gente cresce, a gente aumenta mais ainda nosso compromisso com o Mestre, né? A gente passa a ser realmente o jardineiro do reino divino, porque a gente está semeando. E semear a mensagem do Cristo requer uma doação, requer uma disposição, não é algo que você faz, né? Tão simples, tem que ter um movimento, né? Esse movimento que Emmanuel nos fala que é a prática do bem, né? Colocar nossos potenciais, nossas capacidades em ação. E Emmanuel tem lá na sua mensagem, né? Ele tem um trecho que ele, né, praticamente como se ele estivesse fechando o raciocínio, que ele fala algo que é muito interessante, porque dá uma reflexão maior ainda do que a gente está falando, né? Façamos algo na extensão do bem de todos. Somente assim cresceremos para o céu na construção do reino de Deus. Então, é a prática do bem que nos vai fazer crescer para o céu em movimento à ascensão espiritual. Algo que a gente, né, veio exatamente fazer isso quando a gente reencarna aqui na Terra, né? E a ascensão espiritual se dá através do serviço do bem, da prática, da beneficência, do bem em ação. Cada vez mais que servimos, toda vez que a gente serve, subimos um degrau dessa escada interior. A gente consegue abrir canal para o bem, né? Quando a gente pratica o bem, a gente se conecta com a espiritualidade maior. E o curioso é que quanto mais doamos, mais sentimos sustentados. Olha que interessante, né? Quanto mais a gente faz essa ação, a gente se sustenta, né? Porque o amor doado multiplica em nós mesmos. Isso reverbera em nós mesmos, né? A gente cria um canal de ação em que o bem que a gente faz ao próximo, ele volta para nós. Então, é uma prática tão racional, né, que esse convite que Emmanuel fala né, do glorificar verdadeiro, né, do glorificar o divino, é a gente colocar o evangelho em prática, é viver o evangelho como Jesus nos ensinou, como Jesus nos convidou, né? Então, meus amigos, né, glorificar o Pai é transformar o aprendizado espiritual em vida vivida. É agir como os filhos conscientes de Deus, discípulos sinceros de Jesus. E essa mensagem, ela nos inspire, né, para que a gente possa, depois desse momento, né, aqui juntos, que a gente possa estar dispostos a semear o gesto de amor, que a gente possa encontrar pequenas ações do dia a dia que simbolizem gestos de amor, que a nossa fé, iluminada pela doutrina espírita,
seja uma fé produtiva, uma fé confiante e ativa. Esse é o convite que a mensagem de Emmanuel nos traz e que é um chamado para a prática do bem, né, para glorificar a divindade de uma maneira, né, verdadeiramente, internamente raciocinada, né, e que a gente possa cada vez mais caminhar na construção para o reino de Deus, né? E a doutrina espírita é um verdadeiro convite a isso. Quantas mensagens a gente recebe, quantas mensagens a gente lê, quantos momentos de reflexão nós temos, nos convidando a essa inspiração do bem, a busca da prática do bem e buscando cada vez mais fortalecer o nosso evangelho para que a gente possa praticar o bem. Somos desafiados diariamente a isso, né? Cada ação, cada momento que nós temos no dia a dia é um convite a isso. Que a gente possa, sinceramente, né, viver a mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico, de uma forma ativa. E é isso que eu desejo a vocês, é isso que a mensagem nos traz, né? Então, eu agradeço mais uma vez o convite do Instituto Kardecista em poder colaborar, né? E fico à disposição sempre para que essas reflexões possam cada vez mais nos inspirar. Muita paz a todos nós. Ok, Marcos. Nós também lhe agradecendo pela colaboração, auxiliando na manutenção desse trabalho, né? Que é divulgação e reflexão. Por mínimo que seja o tempo, as reflexões sempre são profundas. Então, exaltação do reino de Deus em nós próprios, né? À medida que nós vamos trabalhando dentro das leis, como você colocou, fazendo bem, nós vamos percebendo potencialidades e capacidades que a gente não julgava que pudéssemos tê-las, né? E somos dotados dela. Os talentos que o mestre fala na parábola dos talentos, não é verdade? Com certeza. Todos nós temos talentos, Adivaldo. E esses talentos podem até estar latentes ou podem estar adormecidos, mas o convite diário a isso ser colocado em prática está aí, né? Cada um tem a sua história e nessas histórias estão as oportunidades, né? Eu não posso me inspirar na sua história para praticar o bem, eu tenho que ver que eu tenho a minha história aqui nesse planeta, né? E a minha história me traz um compromisso, então que eu aproveite a minha história para praticar o bem. Com certeza. Na parábola dos talentos, mostra que o mínimo de talento que o indivíduo possa trazer, como a parábola conta um, mas ninguém reencarna sem trazer potencialidades que em germe, que precisam ser desenvolvidas, né? Tem que ser Exatamente. trabalhadas, não caem de graça. Não vem de mão Exatamente. beijada, é trabalho. O convite está aí. Pois é, são muitos os chamados, né? E Muitos. poucos fazem escolher a esse chamado. E cada vez que nós vamos despertando, é a glorificação ao Pai. Então, na exaltação, no trabalho, na percepção, desenvolvendo os talentos, como você falou, de paciência, de humildade, tudo o contrário ao que nós carregamos na grande maioria, egoísmo, prepotência, violência, tudo isso vai passar. Com certeza. Que nós temos muito mais a oferecer, né? E o reino vai exaltando em nós. Aí eu lembrava, enquanto você falava aqui, eu lembrava do Pai Nosso, que Jesus ensinou para os discípulos, deixando para todos nós. Pai, venha a nós o vosso reino. Ou seja, auxilia-nos, Pai, a desenvolver, a encontrar, a descobrir esse reino que está em nós. Na verdade, os Espíritos vieram dizer que a lei está na nossa consciência. E nós temos que estar preparados para que seja feita a vossa vontade, né? Sim, nos fortalecendo exatamente para que a vontade do Pai, quando seja feita, tenha um propósito muito sublime e superior, que nós ainda Exatamente. não compreendemos, não entendemos e muitas vezes não aceitamos, mas Exatamente. faz parte da ordem divina. Não é isso? Que estejamos disponíveis e atentos a aceitar os convites, né? Eu acho que isso é importante. Com certeza. Os convites são feitos e a gente pode abraçá-los em todos os momentos, né?
Que a gente esteja, cada um, porque tem pessoas muitas vezes que se julgam que são incapazes de fazer algo no bem, por engano. Por engano, porque todos somos dotados dessa capacidade. Ok, nós te agradecemos por este momento e vamos encerrar convidando, agradecendo a todos que estão nos acompanhando neste momento, que estejam vendo esse trabalho em qualquer outro momento, que façamos as reflexões necessárias para que possamos perceber todos nós como filhos do Criador e mantenedor da vida, dotados das mesmas potencialidades. Então, Marcos vai encerrar conosco fazendo a prece. Vou colocar aqui um fundo musical suave, Marcos, e você. Bem. Ora por todos nós encerrando esse trabalho. Obrigado pela sua colaboração. Que Jesus lhe abençoe. Eu que agradeço. Que possamos encerrar as nossas reflexões do Evangelho da noite. Antes de mais nada, agradecendo ao Mestre Jesus por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui com essa consciência em aprender o Teu Evangelho. Ó Mestre, que possamos cada vez mais compreender os Teus ensinamentos, que possamos cada vez mais aprender a compreender o próximo, que possamos cada vez mais viver o Evangelho do Cristo. Ó Mestre, que possamos aproveitar esses momentos para emanar amor, paz por aqueles que sofrem, por aqueles que passam por dificuldades materiais, emocionais, por aqueles que passam por perturbações e que vivem nesse momento angústia, sofrimento. Que os nossos corações possam chegar até esses companheiros de maneira afetiva, acolhedora, exercitando o amor, exercitando o ensinamento do Cristo. Possamos mais uma vez agradecer a todos pela companhia e que possamos ter uma noite de descanso do corpo físico, mas com muito trabalho no mundo espiritual, de aprendizado, de ação. Obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos aqui. Que a paz de Jesus possa estar com todos nós. Que assim seja.